Bom dia, meus irmãos. Que Jesus abençoe a todos vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Que seja um final de semana abençoado na graça de Deus. Hoje nós vamos terminar Gênesis 49 e o título é Bênção e Maldição. Na minha época de criança e até hoje, certas pessoas, eu ainda tenho o hábito da infância de dizer benção titia, benção titio. Hoje em dia nem todo filho tem esse carinho com o pai. Frequentemente eu ouço de filhos que odeiam pais, pais odiando filhos. E aí o filho fala, aquele lá é um imprestável, é um vagabundo. Ele só quer beber, é um beberrão. Ele trata mal a minha mãe, ele não presta de jeito nenhum. Então, são coisas que, apesar de ser verdade, quando o filho diz, soa como uma maldição para o seu pai. Então veja que o filho tem que estar sempre numa posição de quem está pedindo bênçãos para o pai. E o pai tem que estar numa posição sempre de abençoar o filho. Mas veja que muitas vezes o pai se encontra numa situação de ódio, de aversão, de receber todos esses maltratos do filho, que ele não tem aquela condição mental de abençoá-lo. Seja lá qual for a situação, tanto dos filhos quanto dos pais, seja lá qual for a situação, a bênção deve existir para existir a felicidade. Nunca há maldição. E seja lá qual for a situação, o filho ou a filha tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Muitas vezes existem problemas, sim. O pai bebe, sim. O pai está em droga, sim. O pai está errado, pode acontecer do pai estar errado. Mas mesmo assim, o filho ainda deve honrar pai e mãe, seja lá o que acontecer. Então, o filho, quando ele não recebe a bênção do pai e da mãe, seria muito bom abençoá-los de volta, porque assim quebra toda aquela onda satânica que existe nas famílias. Então, filhos, vamos dar motivos para a gente ouvir de nossos pais. Eu estou muito orgulhosa de você. Deus te abençoe, meu filho. Vamos dar esse motivo para eles, porque eu acho que os pais não estão abençoando tanto os filhos, porque às vezes não estão encontrando razão. Nós vamos ver que hoje em dia a situação entre pai e filhos mudou muito e o lado financeiro está tomando conta daquilo que deveria ser um amor maravilhoso entre os filhos. Os filhos estão ultrapassando aquela barreira de cuidar dos pais até que eles cheguem à morte. Mas os filhos querem ser cuidados, querem tirar dos pais o direito a um envelhecimento feliz. Veja que os pais trabalham a vida toda para criar seus filhos, educá-los, mantê-los bem. E isso não é algo fácil. Muitos estão caminhando para um funil de muita incerteza. Os filhos têm que dar esse prazer aos pais para que eles os abençoem, para que eles não sintam que os filhos só querem tirar e nunca ser realmente filho, porque de acordo com a palavra de Deus, os pais cuidam dos filhos e os filhos são supostos a cuidar dos pais, não é isso?
quando os pais envelhecem, mas o que está acontecendo com os pais, com os avós, os avós hoje em dia têm que criar os netos muitas vezes, e muitas vezes esses avós criam os netos, ajudam na despesa dos filhos casados, ainda não têm um reconhecimento total de seus filhos. Como é que eles querem ser abençoados? Aí esses filhos estão mais a caminho da maldição, que é o oposto da bênção. No Brasil, quando as pessoas espirram, as outras dizem saúde. Aqui onde moro, quando as pessoas espirram, as pessoas dizem Deus te abençoe. Então eu fiquei curiosa para ver de onde isso saiu. Por que é que existe a diferença entre Brasil e Estados Unidos? Brasil fala saúde, Estados Unidos fala Deus te abençoe. No século VI houve a peste negra, não sei se vocês se lembram disso, e naquela época a metade da Europa morreu com essa peste. E o povo estava com muito medo de pegar esse vírus. Eles não sabiam como se curar e o povo morrendo. Aí quando viam uma pessoa espirrar, já falava saúde e saíam de perto, com medo de ser infectado. O espirro também era indicação de que essa pessoa estava infectada e que ela estava próxima a morrer. Aí os rabinos, os sacerdotes daquela época, eles já não davam mais conta de abençoar as pessoas. Eram muitas pessoas morrendo, pedindo bênção. Então, esses rabinos e sacerdotes começaram, ao invés de dizer saúde, eles já falavam Deus te abençoe, meu filho. E assim começaram essas duas tradições. Nós que somos cristãos, seria melhor, ao invés de dizer saúde, dizer Deus te abençoe. Que a gente tem que abençoar em todas as circunstâncias. É assim que Deus quer que a gente faça, não é? Mas o que é a bênção? A bênção começou lá no Antigo Testamento, nós estudamos isso em Gênesis. Começou lá atrás com Abraão, veio com Isaac, agora com Jacó, toda essa questão da bênção envolvida na história deles. E a bênção final, quando os pais estavam já prestes a falecer, era uma bênção que mostrava aos filhos o seu status, qual era a sua posição dentro da família, e também dando a esses filhos palavra de encorajamento. Aquilo que os pais achavam que iria acontecer com os filhos. Nós vamos ver isso na história de hoje. Nós vamos ver Jacó falando com cada um dos seus filhos sobre como é que eles iam prosperar ou não em suas vidas. Isso é o que a gente entende como uma bênção. Então veja que elogiar o nosso filho cai na área de uma bênção. Muitas vezes o nosso filho está fazendo coisa maravilhosa, mas nós como pais perdemos a oportunidade de elevá-los para Deus e dizer: nossa, mas que coisa maravilhosa, eu estou muito orgulhosa de você. Deus te abençoe. Tudo isso entra na área da bênção e a gente tem que sempre procurar elevar os nossos filhos, não passar a mão na cabeça deles quando eles estão errados, porque o dever do pai e da mãe é educar o filho, levando-os para o caminho de Deus, o caminho do bem. Não passar a mão, falar: meu filhinho, está tudo bem, pode continuar fazendo isso, mamãe e papai não vai zangar. Mas aí esse filho ou filha vai continuar no caminho ruim, no caminho do mal, fazendo as coisas erradas. Então, o pai e a mãe têm que abençoar e têm que também corrigir. Isaac amava Esaú
e queria abençoá-lo como progenitor. Mas a sua esposa Rebeca fazia o contrário, ela amava Jacó. Então veja que surgiu aí um problema muito grande com as bênçãos, porque Rebeca começou a tramar para que o seu filho Jacó roubasse a bênção do seu irmão Esaú. E chegou a um certo ponto em que Jacó disse para ela: mas mamãe, eu vou perder a bênção se eu fizer isso. Mas o que Rebeca fez? Rebeca disse: eu assumo a maldição. Você vai e faça isso, meu filho, mas eu assumo essa maldição. E o que aconteceu com Rebeca? Nós vamos ver que depois disso, Rebeca praticamente sumiu da história. Ela veio à morte e sumiu a figura de Rebeca da história. Veja que a maldição não é algo que ninguém de nós quer trazer para as nossas vidas, porque se a gente está amaldiçoado, a gente está fora do caminho de Deus. Quando os israelitas estavam acampados no Monte Sinai, Deus veio e disse a Arão para dizer uma bênção especial para eles. E essa bênção é um modelo para nós pais, para a gente abençoar os nossos filhos e também para quem não é pai, para quem não é mãe, abençoar os outros. Lendo para vocês Números 6, de 24 a 26, que o Senhor o abençoe e proteja. Que o Senhor olhe para você com favor, Ele mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você, Ele dê paz. Essa é uma bênção maravilhosa para o pai, para a mãe, abençoar seus filhos. Mas veja que essa bênção é uma bênção individual. Não é uma bênção para a gente ir numa plateia e abençoar a todos, não. É uma bênção para a pessoa abençoar o seu filho ou a sua filha individualmente. Sobre as bênçãos, não aconteceu só no Antigo Testamento. Nós vamos ver que Jesus, muito depois disso, ele também falou sobre as bênçãos. Está escrito em Lucas 11, versículos 11 e 12. Vocês que são pais, respondam: se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará escorpião? Vamos supor que o filho tenha a humildade de chegar para o pai, mesmo ruim, mesmo aquele pai vagabundo, aquele pai que ele acha que é alcoólatra, aquele pai que acha que está drogado, mas o filho chega humildemente e fala: bênção, papai. Vamos ver, Jesus está falando aí que o pai nunca lhe dará uma cobra. Ele vai dizer: Deus te abençoe, meu filho. E no outro exemplo, o filho chega: bênção, papai, está dando o ovo. Mas será que esse pai vai devolver um escorpião? De maneira nenhuma. O filho mostrando humildade diante do pai, com certeza o pai vai abençoar. Eu estou dando um exemplo terreno, mas isso também é quando a gente pede as nossas bênçãos a Deus. A gente pedindo a bênção de Deus, Deus nunca vai nos dar um escorpião ou uma cobra se a gente está pedindo bênçãos. Mas veja bem, se a gente está pedindo bênçãos e a gente não está honrando o nosso pai e a nossa mãe, Deus não vai nos dar escorpião ou a cobra, mas com certeza a nossa bênção vai ser ignorada. É muito importante que a gente não receba a maldição de Deus, que a gente sempre seja abençoado por Deus. E Jesus diz mais ainda: portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu
dará o Espírito Santo aos que lhe pedem. Para a gente receber o Espírito Santo em nós, nós temos que nos limpar de certos pecados. A gente precisa ser abençoado pelo nosso pai, pela nossa mãe, porque mostrando isso significa que a gente está honrando a eles. A gente tem que retirar certos hábitos pecaminosos de nossa vida. A gente tem que fazer o nosso papel de filhos. Então vamos agora à palavra de Deus para ver como é que Jacó abençoou os seus filhos. Leitura de Gênesis capítulo 49, versículos de 1 a 27. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, seu pai. Ruben, você é meu primogênito, minha força, o meu primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito e o desonrou. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e, a seu bel prazer, aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu. Depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira do mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavalheiro. Ó Senhor, eu espero a
tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. A mesa de Asser será farta, ele oferecerá manjares de rei. Naphtali é uma gazela solta, que por isso faz festa. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacam, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de seu Pai que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com suas bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu Pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fonte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Benjamim é o lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. Jacó vai falar com cada um dos filhos e a ordem de como ele vai falar é que ele vai, de acordo com a mãe, ir falando todos os filhos, porque dessa maneira eu acho que seria fácil para ele recordar todos os seus filhos. Vejam que ele começou com os 6 filhos de Lia, que são eles: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon e Issacar. Veja que Lia também teve a filha Diná, que foi deixada de fora. Por que Diná foi deixada de fora? Simplesmente pelo fato dela ser mulher. E a mulher, naquela época, eles não exerciam posição de liderança. Elas eram mais submissas tanto ao pai quanto ao marido. Em seguida, ele vai falar sobre um filho de Bila, que é Dan. Aí ele vai falar sobre os 2 filhos de Zilpa, que se chamavam Aser e Gade. Daí ele volta novamente em outro filho de Bila que se chamava Naphtali. Ele deixou para o final os seus 2 filhos preferidos, que eram José e Benjamim. Jacó fala sobre Ruben e sobre o seu pecado, que Ruben, ele traiu o seu pai deitando-se com a sua mulher. Ruben perdeu o seu direito de progenitura. E a tribo de Ruben é uma tribo que não foi muito famosa. Dela não saiu nenhuma figura eminente ou nada de muito especial aconteceu. A crueldade de Simeão e Levi não poderia ser esquecida por Jacó, mas é uma tribo assim muito pequena e que não brilhou muito. A tribo de Levi foi dispersada por toda Israel. Simeão e Levi alejavam bois por prazer. E isso também mostrava uma grande maldade sobre eles. Então nós vamos ver que os filhos de Jacó têm uns filhos que são muito maus e outros filhos que são mais propensos a se voltar para Deus. Agora nós vamos ver o porquê que Jacó falou tanto sobre Judá. É que da linhagem de Judá, eu anotei aqui para vocês que nasceram figuras proeminentes, como por exemplo Davi, Salomão e sua dinastia, Siló, e de Siló veio o Messias, que também recebeu o nome de Leão de Judá.
A tribo de Judá foi uma tribo muito próspera. Nós sabemos isso pelo fato de Jacó dizer que ele iria amarrar o jumento na videira e a jumentinha no melhor ramo, e que Judá iria lavar as roupas no vinho, etc. Tudo isso mostra que só faz isso uma pessoa que tivesse muita riqueza, porque são coisas que eram escassas naquela época e era muito difícil de uma pessoa muito pobre fazer. A tribo de Zebulão, eles eram mercantes, eles viajavam pelo mar, mas sempre dentro do seu território, indo de um lugar para o outro, para que os seus inimigos nunca soubessem onde é que eles estavam. Mas eles chegaram a prosperar dessa forma. Não achei muito sobre a tribo de Issacar, apenas que foi uma tribo trabalhadora e valente. A tribo de Dan já era uma tribo bem agressiva e ela iria julgar Israel. Apesar de Jacó ter dado uma boa recomendação para Dan, nós vamos ver que essa tribo ela não foi citada na lista das tribos em Apocalipse 7. A tribo de Gade se estabeleceu na Transjordânia, que era uma rota muito perigosa, e isso os levou a um treinamento muito rigoroso para se defender dos seus inimigos. Então, eles são conhecidos por ter uma capacidade, como se fosse uma capacidade militar muito grande para a defesa do país. A tribo de Asser era ligada à agricultura, uma tribo que prosperou dessa maneira porque a terra que recebeu era a terra de Carmel, que era uma terra muito fértil. Naphtali era muito ágil e isso marcou a sua característica, a característica da sua tribo, que era uma tribo guerreira. Eles prestavam serviços para várias nações em volta, serviços de nível militar por sua capacidade. E aí a tribo de José, que vocês conhecem, que foi uma tribo que teve referência direta com Jesus Cristo. E finalmente a tribo de Benjamim, que era também uma tribo guerreira, uma tribo especializada no uso de fundas, já eram mais desenvolvidas. E da tribo de Benjamim veio o primeiro rei de Israel, que era o rei Saul. E não sei se vocês sabem, o apóstolo Paulo também era descendente da tribo de Benjamim. Todas aquelas palavras do pai dando encorajamento para os filhos, nós vamos ver que os filhos, de uma maneira ou de outra, eles tiveram sucesso ou não, de acordo com aquilo que Jacó falou. E outra maneira da gente analisar o sucesso ou não deles é que aqueles que estavam com referência direta a Deus, aqueles que eram tementes a Deus, foram mais prósperos do que as outras tribos que não seguiam a Deus e viviam mergulhados na maldade, no pecado e tudo mais. O meu chamado especial para todos vocês hoje é que todos nós honremos os nossos pais e mães. Veja que eu não tenho nem pai e nem mãe, mas eu sinto sinceramente que mesmo tendo eles já mortos, ainda tenho que honrá-los, fazendo aquilo que é certo, fazendo aquilo que eles me recomendaram, porque meu pai eu não conheci, mas a minha mãe fazia o papel de pai e mãe, e tudo que ela me recomendou nesta vida nunca me levou para o caminho do mal.
pelo contrário, foram conselhos maravilhosos, muito sábios que só me elevaram. Então vamos ouvir aos nossos pais, vamos prestar atenção em qual é o desejo deles para nós. Muitas vezes nós nem podemos realizar esses desejos, mas nós podemos com certeza fazer o melhor que a gente puder para corresponder. Pensem sobre isso com carinho e agindo assim eu tenho certeza que Deus lhe trará muitas bênçãos em suas vidas e não te deixará nunca à mercê da maldição que está do outro lado para aqueles que não receberam as suas bênçãos. Bom dia, meus irmãos, muito obrigado por estarem aqui comigo aprendendo a palavra de Deus. Um bom dia, um bom final de semana, que Jesus os abençoe abundantemente. Amém.